celular tava frio? Uhum. Tá? Bom dia para todos vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Manda fogo. É isso aí. Quero fazer uma reflexão bem rápida aqui com vocês. Antes de ontem eu comecei uma nova leitura. Para quem não sabe, T.D. Jakes hoje é um dos maiores ministros do Evangelho, vamos falar assim, caras mais expoentes. Hoje, T.D. Jakes, quando o poder e o potencial se encontram. Domingo comecei essa leitura e não sei quantos de vocês conhecem a T.D. Jakes, mas é um ministro, um pregador que eu gosto muito, é um autor que eu gosto muito. O cara, ele tem uma habilidade muito grande de desbloquear pessoas, desbloquear potencial. É um cara fenomenal. E eu tô aqui lendo, né? Essa manhã eu tava meditando na leitura do livro. E eu não aguento, né, irmãos? Eu toda vez quando eu recebo algo da parte de Deus, eu aprendo algo, eu quero transbordar, eu já quero liberar. E eu quero só compartilhar algo bem interessante do livro, que tem muito a ver com aquilo que eu ministrei no sábado, para quem fez o treinamento sobre o propósito, para quem fez o treinamento comigo sobre o propósito revelado. Lembrando que nós vamos dar continuidade, nós vamos fazer a parte 2 deste treinamento, tá? Você tá convidado a estar participando. Pastor, mas aí eu não fiz a parte 1, como é que faz? Faz a parte 2. É melhor você fazer a segunda parte e fazer do que ficar esperando uma outra oportunidade, aquela coisa, né? Ou seja, tem tudo a ver com o que fala no livro. Bom, primeira coisa, o primeiro capítulo ele fala que você não é um acidente. E obviamente você não é um acidente, você não é obra do acaso, porque a própria Bíblia mostra isso. As próprias escrituras sagradas vão mostrar que eu e você não é uma obra do acaso, você não é um acidente. Então você tem Efésios 2, capítulo 10, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ok? Jeremias 29:11 diz: porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Salmo 139, versículo 13 a 16 diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, o texto bíblico prova que eu e você não somos obra do acaso, né? E Deus, ele, quando te criou, ao te criar, ao te gerar dentro dele, ele estabeleceu um propósito eterno em Deus. Ou seja, nele mesmo, ele estabelece um propósito eterno para você. Uma vez que você entende, uma vez que você sabe que você não é obra do acaso, que Deus te gerou, que Deus te planejou, uma coisa que você já tem que colocar na cabeça, que você não está aqui por acaso. E se você ainda não descobriu o seu propósito,
você precisa descobrir e rápido. Mas, para que você não fique perdido no que eu estou dizendo, a chave, a base para o propósito divino está em Gênesis 1:26. Por quê? Todas as pessoas que buscam o seu propósito, buscam saber o que ele tem que fazer nessa terra, o que ele tem que fazer nessa vida. Mas a base de todo o propósito divino está em Gênesis 1:26, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado que se move na terra, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, o propósito de Deus, primeiro, é que você seja a imagem conforme a semelhança dele. Como é isso na prática? Imagem fala de expressar a Deus, semelhança fala de representar a Deus. Então você cumpre o propósito divino expressando a Deus e representando a Deus na terra. Ou seja, gerando governo, gerando domínio sobre todas as coisas. E você só pode dominar sobre todas as coisas, você só pode ter governo sobre todas as coisas como resultado de expressar a Deus e representar a Deus. Uma vez que você entendeu isso, você então começa a colocar na prática todo esse domínio, você começa a colocar na prática todo esse governo, expressando a Deus naquilo que você já faz no dia a dia, no seu cotidiano. Ok? Então Deus estabelece um propósito divino para você. Uma das coisas que o livro traz, para quem chegou agora, eu estou fazendo a meditação baseado no livro do T.D. Jakes, Quando o Poder e o Potencial se Encontram. Muitas pessoas deixam de cumprir o propósito divino, o propósito de Deus para ele. Por quê? Porque ele pensa que não tem propósito algum. O fato dele não ter encontrado o propósito faz com que ele pense que ele não tem propósito. Ok? Eu vou repetir. Muitas pessoas pensam que não tem propósito algum nesta vida, pelo simples fato deles ainda não terem encontrado. Então o fato de você não ter encontrado o propósito não significa que você não tem um propósito. Não significa que Deus não tenha te dado um propósito, estabelecido um propósito antes da fundação do mundo. E Deus quer que você cumpra isso cabalmente. Ou seja, a raiz, ele diz aqui, a raiz da falta do propósito. Ou seja, qual que é a raiz da falta de propósito? É reconhecer que você é obra de Deus. Então, uma das coisas que imprimem na vida de uma pessoa que fala que não tem propósito algum, então é a raiz do engano. Ou seja, quando ele não entende que ele foi formado por Deus, que ele foi forjado por Deus, que ele foi eleito por Deus, se não entende isso, ele acha que não tem propósito algum. Então, quando você não reconhece que Deus te gerou no ventre dele antes da fundação do mundo, você vai realmente andar uma vida aí sem propósito, um dia após o outro, sem que nada extraordinário aconteça. Ok? Uma outra coisa também, muito chave para nós aqui. Um dos inimigos mais predominantes que entram em seu propósito é a decepção, como por exemplo, achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Em outras palavras, algo em outra pessoa faz você menosprezar a si mesmo e, por fim, rejeitar o propósito exclusivo em seu interior. Olha que poderoso. Aquela mania de achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Toda vez quando você quer ser a outra pessoa, você rejeita aquilo que Deus estabeleceu para você. Toda vez quando você quer ser outra pessoa, eu poderia ser como aquela pessoa. Como eu queria ser aquela pessoa, como eu queria o dom daquela pessoa, como eu queria o talento daquela pessoa. Toda vez quando você faz isso, você rejeita, você menospreza aquilo que Deus colocou dentro de você. O potencial que Deus colocou dentro de você, o dom que Deus colocou dentro de você, e o talento que Deus colocou dentro de você. Querer ser outra pessoa é o mesmo que dizer assim: Deus, você errou ao me fazer assim. Querer estar no lugar de outra pessoa é o mesmo que olhar para os céus e dizer assim: Deus, o Senhor errou em me fazer assim. Eu queria ser mais alto. Deus te fez baixinho assim como eu? Eu sou baixinho, eu tenho 1,60. Acho que é 1,62, 1 e alguma coisa. Ou seja,
Mas quando eu vejo, por exemplo, o Michael Jordan da vida, eu assisti recentemente o documentário do Netflix do Chicago Bulls. Bom, eu gosto de basquete, eu não sei você, mas eu gosto muito de basquete, mesmo sendo baixinho. E aí, imagina eu assistindo lá o Michael Jordan fazendo aquela cesta, aqueles saltos, e eu pensar assim, oh Deus, o senhor poderia me fazer mais alto, né? Eu queria ser mais alto, eu queria ter 1,90, eu queria ter 2,10, eu queria ter 2 metros. Quando eu falo isso, quando eu penso isso, quando eu planejo isso, eu estou dizendo para Deus, o senhor cometeu um grande erro em me fazer 1,60 m. Toda vez, quando você pensa e fala, eu poderia ser mais alto, eu poderia ser mais magro, eu poderia ter mais massa muscular, eu poderia ser loiro, eu poderia ser branco, eu poderia ser japonês, eu poderia ser indiano, eu poderia ser norte-americano, eu poderia ser... Ou seja, você está dizendo para Deus, Deus, o senhor cometeu um erro em me fazer assim. Então, um dos maiores inimigos do teu propósito é quando você considera a grama do vizinho mais verde que a sua. Um dos maiores inimigos do teu propósito é quando você considera o outro mais capaz do que você. Pensa nisso. Meu, se você é assim, Deus te fez assim, com essas características. Como nos vemos, gafanhotos ou herdeiros da promessa? Exatamente. Pastor Sidney, na verdade, para quem está perdido no que ele está dizendo, ele está falando lá de Números, na hora da conquista da terra. Os espias foram para espiar a terra, e quando eles voltaram para dar o relatório para Moisés, eles falaram assim, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Nós somos como formigas aos olhos dos gigantes. Mas o gigante não falou nada. Oh Deus. Olha a Cristina dizendo, ouvi esse dia alguém dizendo que Deus fez ela errado por ter nascido mulher. Meu Deus, se você nasceu mulher, é porque Deus quis que você nascesse mulher. Se você nasceu homem, é porque Deus quis que você nascesse homem. E essa história de que Deus escreve certo por linhas erradas, pelo amor de Deus, isso é uma blasfêmia. Deus escreve certo por linhas certas. Tá doido? Deus não comete erro, não. Então, pega esse código. Um dos maiores inimigos do teu propósito. Eu vou finalizar. Já é quase a hora do almoço aí. Eu só queria dar esse insight aqui. Um dos maiores inimigos do teu propósito é quando você fica olhando a vida do outro achando que você deveria estar vivendo aquela vida e não a sua. O problema é que talvez você não esteja satisfeito com a sua vida porque simplesmente você fica querendo viver a vida do outro esquecendo da tua. Então cuida da tua vida, viva a sua vida. Viva o propósito que Deus estabeleceu para você. E um outro insight que eu quero finalizar, que eu achei muito poderoso. Esse está no capítulo 2. Capítulo 2. Prepare-se para o seu momento. Cara, olha esse código. Por quê? Aqui ele está dizendo, a base está em 1 Reis 19:19, diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Cara, esse momento foi um momento que Elias passou, viu Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de bois. Elias lançou a capa, Eliseu pegou e deu linha na pipa para seguir Elias. Presta atenção. Prepare-se para o seu momento. Mas aí, claro, o capítulo todo fala só sobre isso. Mas eu vou resumir para você. Muita gente pensa assim: eu vou me preparar para quando Deus me chamar para a obra, quando Deus se revelar a mim, eu vou estar pronto, eu vou estar preparado, e eu vou tocar o terror, eu vou mandar fogo, eu vou quebrar tudo. Deixa eu te falar. Você está pensando
que Deus vai te chamar para o ministério? Você está pensando que Deus vai te chamar para fazer algo extraordinário? Quando você quer se preparar para esse momento extraordinário, sabe o que é preparar para o seu momento? Dia a dia de maneira excelente. Ou seja, quando Eliseu foi chamado, Elias passou e viu Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de bois. Por quê? O texto depois vai falar que as 12 juntas de bois era do pai de Eliseu. Eliseu estava fazendo as suas obrigações cotidianas. O pai de Eliseu disse: vai lá lavrar a terra com as juntas de bois. Eliseu foi cumprir lavrando a terra, obedecendo o pai. Ou seja, Elias percebeu e viu que Eliseu estava fazendo o que ele tinha que fazer todo dia. Faça o que precisa ser feito no seu cotidiano. Faça o que tem que ser feito todos os dias, mas faça com excelência. Precisa lavar a louça? Lave a louça com excelência. Precisa varrer um quintal? Varra o quintal com excelência. Precisa capinar um lote? Capina o lote com excelência. Precisa fazer um projeto para uma empresa? Faça o projeto com excelência. Precisa fazer uma limpeza odontológica? Faça a limpeza com excelência. Você precisa fazer uma cirurgia de cardiovascular? Faça a cirurgia com excelência. Ou seja, aquilo que te compete fazer no seu dia a dia, faça com excelência. Esse é o momento de se preparar para o seu, ou seja, prepare-se para o seu momento. O momento de cumprir o seu propósito não é você fazendo algo extraordinário, porque Eliseu foi chamado fazendo aquilo que ele fazia todos os dias. Davi foi chamado e levantado como rei, fazendo o que foi ordenado ele fazer todos os dias. Ou seja, ele foi levar pão e leite para os irmãos, ele foi levar pão e queijo para os irmãos. Tem gente esperando que Deus vai chamá-lo quando ele estiver fazendo algo extraordinário. Ele vai achar que Deus vai descer na terra, anjos, Miguel vai descer na terra com a espada de fogo e vai dizer: olha fulano, eis que te digo, eu estou te chamando. Não! Lembre-se das parábolas. Jesus disse na parábola, o Senhor da terra falou assim: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ser fiel no pouco é fazer o que tem que ser feito todo dia. Prepare-se para o seu momento. Pastor, como eu me preparo para o meu momento? Fazendo o que tem que ser feito todos os dias. Faça o básico todos os dias, mas faça com excelência. Não queira pegar um livro e falar: eu vou ler um livro em um dia. Se o último livro que você leu de capa a capa foi em 1913. Agora eu vou pegar um livro, eu vou ler em 2 dias. Sendo que o último livro que você leu foi em 1940. Faça o básico todos os dias, mas faça com excelência. O Senhor da terra disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha só, a percepção que você tem do teu pouco, talvez você esteja menosprezando esse pouco. Olha, eu vou falar e eu vou finalizar aqui. Lembra quando a viúva chegou no profeta Eliseu e falou assim: os cobradores vieram aqui e eu não tenho como pagar. E se eu não pagar esses caras, eles vão levar os meus 2 filhos. Eliseu falou assim: mulher, o que tens em casa? Ela disse assim: a tua serva não tem nada. A primeira frase que a mulher fala: a tua serva não tem nada, vírgula, a não ser uma botija de azeite, um pouco de azeite. Ela diz um pouco de azeite. Ela tinha um pouco de azeite, mas a primeira frase que ela diz, a primeira frase foi: a tua serva não tem nada. É só um pouquinho de azeite. Eliseu fala assim: vai nas tuas vizinhas, pega vasilhas, mas não pegue poucas vasilhas. Eliseu dá a letra: pega vasilhas emprestadas, mas não pega pouca não, pega muita. Aí a mulher pega um monte de vasilha e tal, e pega aquele pouco de azeite e começa a encher as vasilhas.
Quando ela olha e fala assim, ó, filho, traga mais vasilha. O filho fala assim, ó, acabou as vasilhas. Aí a Bíblia diz que naquela hora acabou o azeite. Se ela tivesse pegado mais vasilhas, teria mais azeite. Se ela tivesse dado ouvidos ao profeta, irmãos, ela teria pegado a cidade de vasilha, a casa dela ia ver a casa do vasilha. Iria encher tudo. Deixa eu te falar. E ela vendeu aquilo, se tornou uma grande empresária, ficou próspera, pagou as dívidas e prosperou. Deixa eu te falar. Mas a primeira frase, ela disse, a tua serva não tem nada. Deixa eu te falar. O pouco de azeite que ela teve foi o suficiente para Deus pegar aquele pouco e fazer daquilo extraordinário. Não menospreze o pouco que você tem. Não menospreze o pouco que você tem. Talvez você está olhando para o teu talento. Talvez você está olhando para a tua habilidade e dizendo, tem gente que é cirurgião, tem gente que é engenheiro, tem gente que é arquiteto, tem gente que é artista. Tudo que eu sei fazer é um bolo de fubá. Tudo que eu sei fazer é esse tricô. Tudo que eu sei fazer é esses bordados simples. Deixa eu te falar, não menospreze o talento que Deus te deu. Eu estou te falando como profeta de Deus. Não menospreze o pouco que Deus te deu, porque Deus vai dizer no dia do tribunal de Cristo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Seja fiel no pouco, mas seja fiel com excelência. Talvez você está olhando o teu talento, a tua habilidade, dizendo, eu não sei nada, eu não sei nada. Tudo que eu tenho é só uma vasilha de azeite. Deixa eu te falar. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. E sobre o muito, Ele vai te colocar. Ok? Em breve eu vou estar dando mais insights do livro. Eu só queria compartilhar isso aqui porque eu tô recebendo demais. Eu precisava transbordar, eu precisava liberar. Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima meditação. Não menospreze o que Deus te deu. Para você é simples, para você é nada, mas é tudo que Deus precisa para fazer desse nada o teu tudo. Deus pega o que você considera como nada e faz desse teu nada o teu tudo. Ok? Ei, eu tô precisando comer, Pastor Sidney, esse tapa quadrilho. Ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se quiser saber mais do livro, e se quiser adquirir esse livro, me chama no direct. Deus abençoe.